Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está por aqui? Sinta-se muito bem, eu sou o pastor Júlio Rocha, é um prazer imenso ter você aqui conosco, amém? Vamos refletir um pouquinho sobre a Bíblia? Deus muda ou não muda? Ah, que pergunta, hein? Por incrível que pareça, tem teologia que afirma que Deus muda. E tem teologia, principalmente a teologia mais tradicional, que afirma que Deus não muda, porque é um ser eterno, é um ser todo-poderoso e tem atributos homines. Mas para piorar essa situação, a Bíblia diz que Deus muda e a Bíblia diz que Deus não muda. Como nós podemos resolver isso? O que a Bíblia de fato mostra acerca disso? Nós vamos aqui então ver o que a Bíblia mostra. Amém? E como já adiantado, a teologia relacional ou a teologia do processo, mais comumente conhecida como o teísmo aberto, ela advoga a possibilidade de um Deus que criou um futuro que está sempre em construção, de natureza que Deus se priva dos seus atributos homini para, na verdade, deixar por conta do permissivismo com que, diante de uma volatilidade, o homem venha vivendo a sua vida como precisa ser vivida e Deus vem sendo Deus como precisa vir sendo. Olha para os irmãos verem. É heresia isso? Não é heresia? Alguns vão achar que sim, outros vão achar que não. Eu acho mais uma ideia tendenciosa, uma teologia tendenciosa, modista, modernista, ok? O fato é que essa teologia vem ganhando espaço desde o século XX, a partir dos anos 1930, principalmente 1980, ok? Como uma teologia de cunho filosófica, que traz à evidência um certo humanismo, o homem como o centro principal das coisas que ocorrem na Terra e não Deus, ok? E que visa também aí confrontar dois problemas, né? A questão do mal e também a conciliação da presciência, chamada presciência divina, com o livre-arbítrio humano, amém? Se os irmãos quiserem pesquisar mais sobre esse assunto, eu tenho certeza que tem muitos vídeos aí no YouTube acerca disso, porém o que precisamos saber de tudo isso é que o teísmo aberto advoga um mundo criado por Deus, onde o homem está livre para fazer tudo e Deus vai, em linhas gerais, se ajustando àquilo que o homem está fazendo. Desta forma, eles advogam, Deus muda, e Deus mudou várias vezes nas Escrituras com relação a este ponto de vista. E são os maiores expositores dessa teologia que nós conhecemos hoje, por exemplo, Clark Pinnock, Dr. William Lane Craig, também Roger Olson tem essa tendência, John Sanders, o pastor brasileiro Ricardo Gondim e também Gregory Boyd, ok? Além de outros, amém? São algumas coisas que a gente tem visto acerca disso. Eu quis trazer esse viés para os irmãos antes de nós entrarmos, na verdade, no nosso quadro esquemático para ver se Deus muda ou não muda, para os irmãos antenarem nessas tendências teológicas que estão surgindo e para que nós vejamos que a Bíblia, além de qualquer tendência filosófica, teológica que possa aparecer, continua sendo a palavra de Deus, amém? E o que nós defendemos apologeticamente aqui é que Deus não muda, mesmo mudando, amém? E você vai ver já já, depois da nossa vinheta, por que é que Deus não muda. A vinheta vem para te dar 10 segundinhos para que você possa se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito, deixar o seu like e nós voltaremos já já com esta questão. Deus muda ou não muda? No meu ponto de vista, não muda, mesmo mudando, e você vai saber por quê. Voltamos já. Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso quadro de anotações, onde nós conseguimos compactar esquematicamente aí o maior número de informações possíveis. Eu estou com um quadro pequeno, graças a Deus por isso que ele está cheio e está faltando espaço. Isso demanda a necessidade de comprar um quadro maior, não é verdade? Deus dando graça a gente compra, amém? Vocês já viram aí então que nós temos um problema desta questão, Deus muda ou não muda? Vocês já viram um pouquinho aí sobre teísmo aberto. Nós estamos falando aí de uma inovação, né? de uma doutrina nova, de uma doutrina aí já da pós-modernidade. Foram mexer com a teontologia, né? Que é um assunto aí já batido o martelo, né? E com certeza é um assunto mais quente do momento aí, ok?
Eu creio que em expressividade não chega a incomodar tanto a ortodoxia, né? Mas compensa nós tirarmos essa dúvida de uma vez por todas, ok? Haja vista que é uma filosofia, né? É uma tendência aí que visa colocar caraminhola na cabeça dos irmãos através de joguetes de palavras. Como sempre, né? A Bíblia, ela, de certa forma, quando se sai do centro da revelação de Deus, quando se perde aí, né, o rumo dessa vivacidade bíblica, da ideia de comunicação de Deus conosco através da revelação, a gente começa a arrumar meios de interpretação que são deveras aí, no mínimo duvidosos, ok? Portanto, pode ser que alguma coisa seja provada para que daqui para os próximos 30 anos com relação a isso, mas o que se crê, o que eu tenho certeza, e eu não quero nem estar vivo nesta época, né? O que nós cremos nós vamos esposar aqui, amém? E é o que a Bíblia fala. A Bíblia tem que Deus não muda, a Bíblia tem que Deus muda. Quem vai dizer isso, né? Primeiramente, deixa eu te dizer que isso nasce, como já adiantado para vocês aí, em questão da Teodiceia, né? Teodiceia são perguntas difíceis acerca de Deus, perguntas aí, né? Acerca, né, do fazer de Deus, do ser de Deus, da permissividade de Deus e muitas outras coisas. Essa questão especial divide o teísmo clássico, né, o teísmo fechado, que para nós, né, que eu sou um destes, né, Deus trabalha com ação e reação, logicamente mais reagindo do que propriamente agindo por soberania, né, por iniciativa soberana, vamos dizer assim. Deus mais reage. Nas Escrituras, proporcionalmente, é inconcebível nós vermos, né, uma soberania fechada, ou seja, aquela soberania que Deus controla meticulosamente tudo. E aí vocês viram que até o teísmo aberto ele vem na contramão, inclusive do determinismo, né? O que é interessante, né? Julga-se aí, né, a paternidade do teísmo aberto como sendo do arminianismo, mas o arminianismo também, né, via de regra, no geral, na média, vamos dizer assim, né, também não é muito adepto a isso, embora seja aí, lógico, uma dissidência, ok? Mas ao passo que o teísmo trabalha com ação e reação divina, às vezes Deus age soberanamente, com propósito soberano, e ações soberanas, tarefas soberanas, ou seja, controle meticuloso, né? Ele também mais reage nas Escrituras a isso. Um teísmo aberto é mais uma reação por causa dessa cadeia de relacionamento, e é justamente o que trata aí a teologia relacional, né, que é o outro nome do teísmo aberto, ok? Portanto, nós estamos falando aqui de uma pergunta que vai dar base para a Teodiceia, que divide opiniões e que vai discutir exatamente o problema do mal, ok? Indo contra o calvinismo, o teísmo aberto, ele acaba dizendo que Deus não é culpado pelo mal. O calvinismo diz que sim, direta ou indiretamente sim, porque Deus ordenou todas as coisas e nada fugiu ao controle meticuloso de Deus, ok? Portanto, é o problema do mal que nós estamos discutindo aqui. Irmãos, tem N versículos, N propostas para discutir Teodiceia, para discutir teísmo aberto, teísmo, mas como é um assunto que não nos importa nesse momento, não é um incômodo, porque a área da teontologia que discute esse ser de Deus, né, se ele é ou não é, né, um ser aberto ou fechado, né, isso pra gente agora não vai mudar muita coisa. Ok? Nós vamos analisar primeiro, vamos partir, né, do pressuposto de mudar ou não mudar, se a volatilidade existe ou não existe, se essa mudança existe ou não existe, em que aspecto ela existe, isso é o que importa pra gente. Portanto, nós estamos falando sobre mudança. Então são poucos aí as referências que nós vamos trabalhar em relação ao que realmente tem essa discussão que está ainda dentro das academias e não tenha, graças a Deus, ainda um campo fértil em solo brasileiro, ok? Portanto, nós estamos falando da área da teontologia, que vai discutir exatamente o ser de Deus. Teo, né, Deus, ontologia, quer dizer qualidades, atributos e a exploração filosófica disso, ok? Acerca do ser de Deus, amém? Não nos importa muito tudo isso aqui, essa questão, né, que já foi abordada no começo desse vídeo, e nós vamos direto para o que interessa. Mudar ou não mudar? Tem um vídeo que eu falo sobre onde erramos na interpretação bíblica, vou deixar aqui em cima. E nós temos que compreender que Deus ele se revela ao ser humano de uma maneira que o ser humano consiga entender os planos de Deus. Eu parto da premissa sempre para dizer para os irmãos, vou deixar aqui embaixo,
Primeiro, nada define Deus. A teologia não define Deus, a teontologia, que é a especulação filosófica, não define Deus, amém? Nem a Bíblia define Deus, nada define Deus, amém? Deus é infinitamente superior. O que nós precisamos para a nossa salvação está na Bíblia, e a Bíblia é um livro vivo, amém? Para comunicar as verdades de Deus, a vontade de Deus para nós, ela precisa se expressar de uma forma que nós entendemos. Quer queira o teísta aberto ou não, há antropomorfismo, há antropopatia. Não adianta querer negar. Isso são figuras de linguagem. Não são um subterfúgio teontológico para fixar uma ortodoxia ou para fixar uma corrente principal ao longo dos anos que agora deve ser rechaçada. Não é isso, ok? Há uma estrutura linguística em todas as escrituras e sempre foi comunicado assim. Pessoas são salvas dessa maneira, a estrutura é robusta e tem amparo bíblico. Romanos capítulo 1, verso 19 e 20 nos diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Paulo está falando aqui dos gentios, ou seja, da humanidade. Amém? É manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou de alguma forma, e ele vai discorrer no capítulo 1. Mas ele discorre no sentido de dizer que o povo entendeu o que Deus queria dizer, e mesmo assim negou a Deus, abraçando o pecado. Por isso, eles são, no verso 20, indesculpáveis, para dizer assim, ó, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim como a sua própria divindade. Veja bem, atributos invisíveis que não se pode compreender. O que acontece? O que Paulo fala aqui? Claramente se reconhecem, são percebidos desde o início do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ok? Então o antropomorfismo, antropopatia, depois você procura o que significa isso aqui, não vou explicar, tá? Mas são figuras de linguagem que traduzem para o homem a vontade de Deus, invisível, os atributos de Deus, o eterno poder, os atributos invisíveis, a divindade, né? Tudo o que há de Deus para ser mostrado ao homem é feito desta forma. São figuras de linguagem. E não adianta usar, né, o aspecto mudança ou versículos que se referem a isso para tentar negar antropomorfismo ou antropopatia, porque existem outros versículos, outras formas de expressão divina para o homem que usam a mesma estrutura de linguagem. Portanto, essa estrutura não pode ser tirada das Escrituras, do contrário, nós nem conhecimento de Deus teríamos. Mas Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 3 também diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Olha que interessante. Deus falou antes, Deus falou hoje, o Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Até aí, tudo bem, pode ter um aspecto aí, né, singular e não dizer muita coisa. Mas o verso 3 é esclarecedor, diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha aqui, Jesus, né? É uma maneira mais perfeita de antropomorfismo e antropopatia, porque Emmanuel é Deus conosco, né? A maneira mais clara. Por isso o sistema mudou, né? Antigamente a pessoa era condenada com base no pecado de Adão. Hoje a pessoa é condenada com base na rejeição a Cristo, que é a eterna e a exata expressão do ser de Deus. Amém? E continuando aqui para nós avançarmos, que nos diz o texto? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Bom, tendo passado então por esses conceitos básicos aqui, né, para reafirmarmos a questão bíblica da coisa, vamos então à pergunta principal da nossa meditação de hoje, da nossa aulinha de hoje. Deus muda ou não muda? Na Bíblia temos, inegavelmente, as duas versões. Deus muda, Deus não muda. A questão aqui é figura de linguagem mediante contexto. Se tirar a estrutura de texto, vai ter que mexer, né, na exegese, vai ter que mexer, né? Então, irmãos, sem cisalhar, né, sem mutilar, ok? Se existem estruturas de linguagem para outras citações bíblicas, logicamente deverá existir para esta questão também. Amém? Portanto, a Bíblia tem que Deus muda e que Deus não muda. Olha que interessante. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6.
Jesus é o mesmo, nós sabemos que Jesus é Deus, né? João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo era Deus. Hebreus capítulo 3, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, não muda. Tito capítulo 1, verso 2, Paulo diz, Deus que não pode mentir, né? Tiago, capítulo 1, verso 17, fala do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Há um paralelismo, um hebraísmo aqui, né? Diz Hebreus, capítulo 1, verso 11, parafraseando Salmo 102, 26, que diz que Ele permanecerá. Amém? Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, diz que Deus não é homem para que minta. Amém? Portanto, Deus não muda. Né? Hebreus capítulo 6, verso 18, diz que é impossível que Deus minta. Né? E também Hebreus 7, 21, também, citando o Salmo 110, 4, diz que jurou e não se arrependerá. Né? Portanto, irmãos, a Bíblia é clara com relação a esses versículos e isso nos remete a alguma coisa. Né? Isso nos leva ao fato de que Deus não muda. Amém? Logicamente, para consubstanciar todas essas coisas, nós temos ainda em Isaías 46, verso 9 e verso 10, a seguinte profecia, ou a seguinte expressão divina pela boca do profeta Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Até aí tudo bem, há concordância entre as duas escolas, ok? Agora diz, que desde o princípio anuncio. Aí nós já encontramos um problema com o teísmo aberto. Porque no teísmo aberto vocês já viram que Deus não pode anunciar nada e não faz sentido profecia, inclusive. Amém? Porque os atributos de Deus são negados ainda que isso seja negado. Eles falam que não negam, né? Mas nega, ok? O princípio da reação, o princípio da contingência, o princípio, né, da readequação, o princípio aí da volatilidade, né, o princípio aí do futuro em construção e certas omissões, esse negócio todo, a permissividade, enfim, né, tudo isso impede, né, que haja profecia. Mas Deus está dizendo que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Logicamente, irmãos, que não vamos puxar aqui, né, dentro da aula do teísmo, para o determinismo. Calma lá, não tô entrando aí nessa questão do meu conselho, que Calvino gostava de usar, e toda a minha vontade, ok? Que também é distorcido aí, tá bom? Nós estamos só falando aqui sobre a questão de se Deus muda ou não muda. Isso nos remete, né, à questão central teontológica dos atributos indivisíveis, incomunicáveis de Deus, os atributos omni, né, inclusive a presciência. Amém, irmãos? Portanto, Jesus é o mesmo, Jesus não muda, Deus não muda, ok? Por esta questão. Mas também já na figura de linguagem, né, já numa outra expressão, né, aonde aqui não há, de fato, né, uma estrutura de linguagem, aqui uma linguagem mais literal, mais rasgada, né? Desse fato aqui, nós encontramos citações como, né, figuras de linguagens para que o povo possa compreender o ser de Deus, a misericórdia de Deus, os atributos comunicáveis de Deus através da figura de linguagem, como advoga os teístas fechados ou simplesmente teístas, ok? Arrependeu-se o Senhor, Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7, Deus falando na casa de Eli, né? Eu tinha dito para vocês, mas agora estou dizendo diferente. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz que o Senhor se arrependeu em Amós capítulo 7, verso 3, verso 6. Diz Salmo 135, 14, o Senhor se arrependerá. Olha que interessante, projetando para o futuro, né? Segundo Crônicas 7,14, passagem aí, né, muito conhecida. Se eu fechar o céu, né, de modo que não chova, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu vou desfazer tudo de novo, né? E também Êxodo capítulo 32, verso 14, mediante a petição de Moisés, arrependeu-se o Senhor do mal que disse que faria ao povo. Amém? E agora a tensão fica, né? Deus muda ou Deus não muda? As duas passagens estão na Bíblia. As duas citações estão na Bíblia. Ok? Logicamente aqui estamos falando do ser de Deus. E aqui estamos falando das ações de Deus.
Eu penso que a grande diferença que o teísmo aberto desconsidera é o seguinte, é a divisão do plano, das ações e das tarefas, ok? Tudo que nós fazemos, às vezes, vou dar um exemplo aqui, a maioria dos irmãos trabalha de empregado, poucos são aí empresários. Talvez você que esteja me assistindo seja empresário, ou esteja num cargo de gerência, ou de supervisão, ou no cargo, aí vamos dizer assim, de funcionário. Ao funcionário compete a tarefa, ao gestor compete as ações, e ao dono da empresa compete aí o plano, um plano de crescimento, plano de projeção, o plano aí de estabilidade, né? Que teve aí agora a pandemia, teve que ter um plano de contingência. Então tudo está debaixo de um plano, ok? Por isso se justifica o teísmo, porque o plano é superior a todas as coisas. Em relação ao plano, Deus não muda, mas as ações requerem tarefas, e as tarefas podem variar, variando as ações. Amém? Quando essas ações mudam, nós podemos dizer que Deus muda. Amém? Então há aqui um fiel de balança para medir. Ações e tarefas são mutáveis, o plano é imutável. Amém? O plano foi arquitetado desde a fundação do mundo, não se move. É nesse aspecto que todas essas expressões são contidas dentro do ser de Deus. Mas agora as ações e as tarefas, elas promovem reação divina. Por quê? Porque aí tem a liberdade do homem, claramente advogada nas Escrituras, que também é uma concessão divina mediante a graça e a misericórdia de Deus, sobretudo em Cristo, que se manifestou, Tito 2:11, né? Para que o homem possa tomar suas decisões também. Amém? O homem não é um ser mutilado. O homem não é um ser incompleto. A queda não retirou a estrutura humana. Antes, a tornou defeituosa apenas. Amém? Dos males o menor. Graças a Deus. Amém? Portanto, irmãos, uma coisa são as tarefas, outra coisa são as ações, né? E as ações estão dentro de um plano, ok? Ou seja, as ações e as tarefas podem até variar. E Deus vê isso, Deus sabe dessas coisas, mas não interfere. Por quê? Porque o plano não se mudará. Amém? A Bíblia é fartamente abundante, permita-me a redundância, sobre esta questão. E o que é que faz o fiel da balança dessa coisa toda? A justiça divina, irmãos. O atributo deontológico chamado justiça, que é exatamente a paga ou exatamente a reação a uma determinada ação de um lado ou de outro, é que vai equilibrar essa questão sobre mudar ou não mudar. A justiça divina, ela mostra ao mesmo tempo como Deus é e como Deus se revela. Deus é o quê? Imutável. Deus é imutável, e nós vamos provar isso biblicamente para os irmãos, ok? Mas como Deus se revela? Mutável, mas de uma forma reativa às ações e às tarefas que Ele comissionou aos seres humanos diante do seu plano, amém? Portanto, a justiça de Deus, ela mostra como Deus é, um ser que tem caráter, um caráter imutável, amém? E como Deus se revela na sua moral, uma reação, amém? E pastor, como é que você prova isso? 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Vamos ao texto? Vamos ler a partir do verso 11 para dar contexto? Olha o que Paulo fala a Timóteo. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Olha que interessante. Se o negarmos, olha como Deus se revela para nós. No aspecto moral, Deus muda. Olha o que Paulo está falando. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Ou seja, moralmente falando, Deus é avesso ao pecado. Ele reage ao pecado. Amém? Mas olha que interessante, Paulo continua. Se formos infiéis, aí já não é uma questão de moral, é uma questão de caráter. Amém? Olha a justiça divina. Se formos infiéis, olha o que Deus é. Deus não é infiel, porque ele não tem problema de caráter. Deus também não tem problema de moral, mas a moral de Deus, através da santidade de Deus, a deidade de Deus, ela reage ao pecado. Olha o que nós temos aqui então, com base em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. No aspecto moral, nós temos a negação do homem a Deus e também a negação de Deus ao homem. Jesus disse, aquele que confessar meu nome, confessarei diante do Pai. Aquele que negar meu nome, também negarei diante do meu Pai. Amém? Portanto, há uma negação. Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu fiz isso, aquilo outro.
apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Negação, amém? Negação em Mateus 25, separará as ovelhas dos bodes, né? E as ovelhas, vinde para o repouso que está preparado desde a fundação do mundo. Os bodes, né, apartai-vos de mim, né, para o fogo que está preparado desde a fundação do mundo. Isso é negação. Então, quanto ao aspecto moral, o que nos diz? Lei da semeadura, Gálatas 6 e 7. Amém? Justiça do Evangelho também, não vamos chegar lá. Amém? Portanto, negação do homem, negação divina. Agora, com relação ao caráter, o nosso caráter ele varia também, porque nós somos, né, natureza pecaminosa. Mas isso se choca, confronta com a fidelidade de Deus, porque Deus nos nega, mas não se nega a si mesmo. E se Deus se negasse a si mesmo, ele seria injusto. Por isso, Paulo nos diz que ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, conforme nos diz Romanos, capítulo 3, verso 16. Amém? Portanto, a justiça de Deus com relação ao caráter, ou como Deus é, se revela através do Evangelho, como nos diz Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas também no capítulo 2, nós encontramos a outra parte do juízo, do verso de número 6, 7 e 8, que diz o seguinte: que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ou seja, o caráter de Deus é inviolável. Por isso existe Apocalipse, por isso existe revelação do futuro, tema exaustivamente discutido em nossos vídeos, você pode aí encontrar nas nossas playlists. Amém? No outro lado, pelo aspecto moral, para que haja equilíbrio moral no mundo, Deus estabeleceu moralmente o que? Desde a eternidade? Reagir ao que o homem faz. Amém? Por isso Deus disse a Adão, se comer desse fruto você vai morrer. É uma reação a uma ação. Amém? E essa ação e reação é proveniente de uma profecia, proveniente de uma presciência. Se nós negamos os atributos homini de Deus, negamos a presciência, né? Nós negamos toda a cadeia de profecia. Portanto, Deus é pego de surpresa sempre. Amém? O que prega o teísmo aberto, o que nós rechaçamos. Amém? Ou seja, para Deus estabelecer o conceito ou o equilíbrio moral do mundo, ele estabeleceu a lei da semeadura, de Obadias 15, né? E também de Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Ou seja, o homem nega a Deus, Deus nega o homem. Em tudo o que o homem faz, há sim uma reação de Deus. A diferença entre o teísmo aberto e o teísmo tradicional, né, é que não é só uma reação, há ação divina também. Por vezes, para que o plano se mantenha firme, e até o escritor aos Hebreus vai falar disso no capítulo 6, verso 18, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos esperança e consolação. Amém? Portanto, irmãos, por vezes Deus usa a ação para manter o plano adiante. Mas as ações e as tarefas Deus controla, né? Através aí da sua permissividade, da sua vontade permissiva. E é interessante nós vermos que o teísmo aberto, com toda essa mirabolância toda, não explica de fato o problema do mal. Ele só arruma mais confusão ainda do que resolve, ok? Por outro lado, o determinismo, que é a ação pura, olha quanto extremo, né? Dentro do teísmo aberto é só reação. O teísmo tradicional é ação e reação, mas dentro do arminianismo, ação e reação, dentro do calvinismo, só ação. Então é o outro extremo do teísmo aberto. E ambos discutem o arminianismo no meio, né? Pode ser que o teísmo aberto tenha sido gerado do arminianismo, né? Mas ainda o arminianismo continua sendo algo mais flexível, né, do que a rigidez de ambas as extremidades. Amém, meus irmãos? Portanto, a pergunta, Deus muda ou não muda? Ela não pode ser respondida aqui dentro da mesma essência. Como Deus é, Deus não muda. Não pode haver Deus muda e não muda na forma como Deus é. Isso a teontologia estabelece, a Bíblia estabelece.
Amém? Como Deus se revela? Deus não pode ser alguém que não muda com relação à revelação, porque senão nós não compreenderíamos. Amém? Portanto, no aspecto como Deus se revela, Deus muda. A questão é separar o que Deus é de como Deus se revela, tendo em vista que nada define Deus. O que de Deus nós podemos conhecer, Deus nos revelou através do Filho, que é a exata expressão do ser de Deus. Amém, meus irmãos? Eu sei que o assunto é bem extenso, amém? Só queria colocar para os irmãos aí o que a tradição cristã, a tradição bíblica, ela fala, a correta interpretação bíblica, sadia das Escrituras, ela fala concernente a mudança ou não mudança, entre aspas, de Deus. O que nós temos que considerar é a justiça de Deus, que revela como Deus é, e como ele se revela no seu caráter, na sua moral, né? E principalmente o que diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Amém? No mais, qualquer comentário que os irmãos quiserem deixar, fique à vontade. Amém? E nós vamos passar as nossas considerações finais do vídeo. Deus abençoe. Nesse vídeo nós tencionamos mostrar para vocês um viés divino que lhe permite mudar com relação a sentimento, mudar com relação à reação a outras coisas em certos decursos da história, mesmo que em sua essência ele nunca muda, sendo que seria possível até mesmo dizermos que Deus não muda mesmo mudando. Amém? Nós temos uma linha do plano, esse plano exige ações e essas ações demandam atividades. Conforme as atividades vão sendo feitas, as ações vão sendo complementadas. Se atividades não foram feitas, as ações têm que mudar, mas o plano flutua de uma forma perfeita. Assim poderíamos ilustrar Deus. E eu espero que esteja ao alcance da sua compreensão esta realidade sobre a teontologia, essa realidade sobre o nosso grande, maravilhoso e imutável Deus, que às vezes muda com relação às suas ações, com relação às suas atividades, para que o seu plano nunca mude. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir a sua inscrição. Clica aqui embaixo no botão de se inscrever, se inscreva para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Amém? Deixe também o seu like para que esse vídeo possa ser impulsionado pelos mecanismos de busca do YouTube e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E se você quiser compartilhar esse vídeo também, será de grande ajuda. Alguns pedem dinheiro, alguns pedem contribuição, alguns vendem produto. Eu peço somente que você interaja com o nosso canal, porque além de não custar nada, você ainda contribui com o reino de Deus da mesma forma e de uma maneira toda especial através dessa interação. No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.